Sabemos que todas as criaturas gemem e estão como que em dores de parto. Caríssimos fiéis, nós temos na missa de hoje esse trecho da Epístola de São Paulo aos Romanos, que nos fala dos gemidos e da ânsia das criaturas para se libertarem da sujeição da corrupção. E esse trecho é comumente usurpado pelos inimigos da fé para promover uma agenda anticatólica, ecologista e marxista. Querem esses fazer crer que São Paulo seria um ecologista, um ambientalista de nossos tempos, preocupado com a natureza que sofre diante da perspectiva de esgotar-se, maltratada pelo homem que se utiliza dela. Querem pregar um apóstolo, São Paulo, partidário do marxismo, da teologia da libertação, que não contente de estabelecer a oposição violenta da luta de classes entre ricos e pobres, que é o marxismo ordinário, entre homem e mulher, feminismo, entre superiores e inferiores, entre pais e filhos, entre professores e alunos, etc., estabeleceria também uma oposição violenta entre o homem e o resto da criação, como faz o movimento ecologista dos nossos dias. Ora, meus caros, é evidente que não deve existir oposição entre ricos e pobres, mas cooperação. Cada membro do corpo da sociedade exercendo a função que lhe cabe para o bem do corpo inteiro. Não deve existir oposição entre homem e mulher, mas complementaridade. Cada um praticando bem o seu papel na família e na sociedade, conforme a especificidade dada por Deus a cada um dos sexos. Também é evidente que não deve haver oposição entre pais e filhos, superiores e inferiores. Os superiores devem governar para o bem dos inferiores, para o bem comum, e os inferiores devem obedecer. Da mesma forma, não há oposição entre o homem e o resto da natureza. Para que nós possamos entender corretamente essa frase de São Paulo, sabemos que todas as criaturas gemem como que em dores de parto. Nós devemos entender que é esse sofrimento, o que é esse sofrimento das criaturas de que fala São Paulo. Nós precisamos entender primeiramente o que é sofrer. Se a felicidade consiste em possuir um verdadeiro bem que nós desejamos, a tristeza ou o sofrimento consiste justamente na privação desse bem desejado, ou no fato de que o bem possuído é atacado. Por exemplo, aquele que deseja a salvação das almas se alegra ao ver a conversão das almas, mas sofre ao ver que as almas pecam ou que elas estão sendo atacadas pelos mais diversos inimigos. São Paulo diz que as criaturas sofrem, gemem. Isso significa que elas estão sendo privadas do bem delas. Ora, meus caros, o bem de cada coisa é alcançar a sua finalidade. E também tudo o que pode levar a alcançar essa finalidade. Assim, o bem do homem é alcançar a vida eterna, pois foi para isso que nós fomos criados. E é bom para nós tudo aquilo que pode nos ajudar a alcançar a vida eterna. Como sabemos, Deus criou todas as coisas para que as perfeições divinas fossem manifestadas pelas criaturas. A finalidade das criaturas é dar glória a Deus, manifestando por suas perfeições limitadas a perfeição infinita de Deus. A finalidade das criaturas irracionais é manifestar a perfeição infinita divina, elevar os homens a reconhecerem e louvarem a Deus e servir aos homens para que os homens sirvam melhor a Deus. Como nós cantamos nos santos, os céus e a terra estão cheios de sua glória.
O bem das criaturas irracionais é manifestar as perfeições divinas. O bem delas consiste mais precisamente em servir ao homem, para que por meio delas o homem possa reconhecer melhor as perfeições divinas e para que o homem as submeta a fim de poder servir melhor a Deus. Por exemplo, podemos dizer que a uva alcança de modo sublime a sua finalidade e o seu bem quando ela é utilizada para a fabricação do vinho que servirá para a missa. Podemos dizer que a madeira ou a pedra alcançam o seu bem perfeitamente quando nela se realiza o santo sacrifício do altar. Podemos dizer que a água alcança sua finalidade ao matar a sede do homem ou como meio para assegurar a limpeza. A ovelha alcança o seu bem ao dar a lã para que o homem possa tecer para si as suas roupas. A abelha ao lhe fornecer o mel. O boi e o porco darão maior glória a Deus no churrasco, e assim por diante. Portanto, o bem das criaturas consiste em servir ao homem, para que o homem possa servir melhor a Deus. Uma árvore sozinha no meio do mato daria pouca glória a Deus. Uma árvore que se torna conhecida do homem e que pela sua beleza leva o homem até Deus, dá uma maior glória a Deus. Uma árvore que dá ao homem o alimento para que ele tenha forças para praticar o bem, dá uma grande glória a Deus. Uma árvore que fornece a madeira para o altar, dá uma glória sublime a Deus. Deus disse ao criar o homem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Reinar é governar e ordenar as criaturas irracionais em vista do nosso bem, que são nossas necessidades e, sobretudo, em primeiríssimo lugar, a nossa salvação. Tal governo e tal ordem existiam perfeitamente quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, caríssimos, Ele criou o homem no que se chama estado de justiça original. No estado de justiça original, o homem foi criado em estado de graça. E ao estado de graça estavam vinculados outros 4 dons gratuitos, que também superam as exigências da nossa natureza. O dom da imortalidade, o homem não podia morrer. O dom da impassibilidade, o homem não podia sofrer nem no corpo nem na alma. O dom da ciência infusa, Deus deu a Adão toda a ciência necessária para que ele pudesse governar bem os filhos e a natureza sem precisar aprender pela experiência. Ao contrário de nós, que aprendemos aos poucos e somos no início de nossa existência como que uma tábua rasa. O 4º dom era o dom da integridade. Pelo dom da integridade, tudo estava perfeitamente ordenado no homem, o inferior ao superior. Dessa forma, a inteligência e a vontade estavam perfeitamente submetidas a Deus. As paixões e os sentimentos estavam perfeitamente submetidos à inteligência e à vontade. Assim, Adão e Eva não desejavam comer mais do que o suficiente, não precisavam de roupas, pois não tinham tentações contra a pureza. Vale lembrar aqui que o pecado original não podia ser um pecado de concupiscência, mas somente um pecado de orgulho, pois Adão e Eva, em virtude do dom da integridade, não podiam cometer pecados desse gênero. O pecado original foi um pecado de orgulho, pelo desejo de ser como deuses, empregando outros meios do que os meios dados por Deus. A inteligência e a vontade estavam submetidas a Deus.
as paixões e sentimentos, a inteligência e a vontade. O corpo estava submetido à alma. Os seres irracionais também estavam perfeitamente submetidos ao homem, que só os utilizava bem, que reinava sobre eles em conformidade com a lei natural e com a lei divina. Mesmo os animais selvagens ferozes eram submissos ao homem, como animais domesticados. Portanto, meus caros, no estado de justiça original, toda a criação estava perfeitamente submetida ao homem, que por sua vez estava perfeitamente submetido a Deus. A criação cumpria a sua finalidade perfeitamente: servir ao homem para que o homem servisse a Deus. O homem só usava com virtude a criação, sempre tendo Deus por finalidade. No entanto, todos esses dons dados por Deus estavam vinculados e eram dependentes do dom mais importante, que era a graça santificante. Ao cometer o pecado original, Adão e Eva perderam para si e para seus descendentes, todos os homens, não somente a graça, mas também os outros 4 dons. Perderam o dom da imortalidade, o dom da impassibilidade, o dom da ciência infusa, o dom da integridade. Depois do pecado, o homem está sujeito à morte, à dor e aos sofrimentos. A inteligência e a vontade se inclinam respectivamente para o erro e para o mal. As paixões tendem a se revoltar contra a razão e a vontade. As criaturas só podem ser dominadas com esforço. Após o pecado original, podemos, pela bondade divina, recuperar a graça, mas não temos os outros dons e não temos direito a eles, pois haviam sido dados gratuitamente por Deus. Após o pecado original, perdido o dom da integridade, o homem começa a usar, muitas vezes, mal as criaturas, que foram colocadas sob seu domínio. Em vez de usá-las para a glória de Deus, utiliza-as para ofendê-lo, para cometer pecados e facilitar os pecados. Caríssimos, quando São Paulo diz que a criação geme e está sujeita à corrupção, é no sentido de que ela é desviada do fim para o qual foi criada, no sentido de que ela é desviada pelo homem do bem dela, que é justamente servir ao homem para que ele sirva a Deus. São Paulo não quer dizer em nenhum momento que a natureza seria uma entidade dotada de personalidade, ou que a natureza se confunde com a divindade, ou que nós formamos juntos com a natureza um todo divino e vital. Muito se diz atualmente que devemos buscar a harmonia com a natureza. Ora, nós devemos estar de acordo com isso, pois a harmonia quer dizer ordem, e a ordem natural significa sujeição do inferior ao superior. O solo é usado pelas plantas para a nutrição delas, as plantas pelos animais, as plantas e os animais pelo homem. É, portanto, natural que o homem domine sobre as criaturas irracionais. E por isso, meus caros, o filósofo por excelência, Aristóteles, diz que a caça de animais é justa e natural, pois pela caça o homem simplesmente reivindica o que lhe pertence naturalmente, o animal, para a sua alimentação. A harmonia com a natureza quer dizer então que o homem deve dominá-la e usá-la para o seu bem, em última instância, usá-la para servir melhor a Deus. Portanto, as agendas ecologistas e ambientalistas que elevam a natureza ao grau de divindade, ou que preferem preservar a natureza a preservar o homem, ao ponto de ser melhor abortar do que ter mais um ser humano na terra que irá comer plantas e a carne de animais, é uma grande desarmonia e falta de sintonia com a natureza. Mais que isso, é um atentado à própria dignidade humana enquanto animal dotado de razão, pois é uma verdadeira abominação irracional. Respeitar a natureza como se ela contivesse uma partícula da divindade, ou como se fosse o próprio Deus, respeitá-la como se ela estivesse acima do homem,
respeitá-la como se ela fosse a nossa mãe, a mãe natureza, ou virar vegano ou vegetariano por respeito aos animais e à natureza, é violar a ordem estabelecida por Deus e desviar as criaturas irracionais da sua finalidade. Servir o homem para que ele possa servir melhor a Deus. Claro, se os católicos podem deixar de comer carne, se assim quiserem, por penitência, mas justamente como penitência e jamais por princípio ou respeito aos animais. Sem dúvida, meus caros, é preciso dominar e usar das criaturas racionais com prudência, mas não em virtude delas mesmas, e sim em razão de nosso bem e do bem dos nossos descendentes. Assim, por exemplo, pode ser melhor preservar uma determinada área florestal ou determinada espécie de animal, não por simples respeito e devoção a eles, mas para que, pela contemplação dessas coisas, possamos chegar até o autor delas, que é a Santíssima Trindade. Em todo caso, não é essa a primeira preocupação do católico. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado. Quantas vezes inúmeros falsos profetas avisaram da escassez de alimentos e de recursos, caso a população humana continuasse crescendo, e com isso justificando a contracepção e a destruição da família. Jamais faltou e jamais faltará o alimento necessário, por mais que a população cresça. Se Deus alimenta até mesmo as aves do céu, quanto mais os homens que buscam viver segundo a sua lei. Além disso, possui o homem a inteligência necessária para que encontre as soluções possíveis para eventuais crises locais. Portanto, caríssimos, a natureza geme em sentido figurado, porque a utilizamos mal, e não porque ela sofre como um ser vivo, ou porque ela é desrespeitada, ou porque ela tem os mesmos direitos que nós. Não, ela sofre porque é usada contra a finalidade para a qual ela foi criada, que é justamente dar maior glória a Deus, sendo utilizada retamente pelo homem. Devemos então, caríssimos, utilizar as criaturas irracionais para o nosso bem, para o bem do próximo e para a maior glória de Deus, para que Ele seja mais conhecido e melhor servido. Tudo isso com a prudência que nos foi dada pelo próprio Deus e que deve justamente em tudo buscar a maior glória de Deus e a salvação das almas. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.